Olá, pessoas! Aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje temos um programa aqui especial, minha primeira reentrevista, nem sei se existe essa palavra, se não existiu, agora está inventada. E a primeira pessoa que eu reentrevisto é também a pessoa com quem eu fiz a minha primeira entrevista. E no final daquele papo a gente falou sobre ela voltar aqui para conversar sobre o livro que ela lançaria em novembro. Novembro chegou muito rápido, até porque a gente ainda está em outubro, mas o livro já está em pré-venda pelo site da Confraria do Vento. E estou falando de Todas Uma, novo lançamento de Carla Bessa. Seja bem-vinda mais uma vez, Carla. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo e conversar com você um pouco sobre esse meu novo livro. Aliás, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Confraria, que tem sido muito carinhoso comigo. Eu pude ler o livro da Carla antecipadamente, agradeço a ela, agradeço a Confraria também. Quero começar, Carla, te perguntando de onde veio a ideia para Todas Uma, qual foi a primeira fagulha para acender essa fogueira, de onde surgiu? Então, esse livro, ele nasceu, na verdade, de um conto chamado Lívia e o Vão, que foi premiado, ficou em primeiro lugar no concurso de contos Ana Maria Martins, da União Brasileira de Escritores. E esse conto, que trata exatamente do tema do apagamento, da sensação de apagamento das mulheres a partir do momento em que elas se tornam esposas e mães, sobretudo a partir do momento que se tornam mães. Esse conto, ele me inspirou para continuar trabalhando com esse tema, até porque eu o escrevi a partir de conversas que eu tive com amigas minhas, mulheres da minha idade, que estavam relatando muito dessa sensação de desaparecimento, metaforicamente, né? Falando metaforicamente, dessa sensação de ter desaparecido aquela mulher que elas eram antes da maternidade, desapareceu. Com esses relatos na cabeça, eu resolvi investir mais nesse tema, até porque mesmo as mulheres, eu também sou mãe, as que continuam na ativa profissionalmente, mesmo elas relatam da sensação de ter que se reinventar, de ter que fazer outra coisa, mudaram de profissão ou diminuíram a atuação. De alguma forma, elas não continuam atuando da mesma maneira que estavam atuando, né? E aí eu pensei, isso é um tema que não é só individual, ele está tocando, é uma narrativa coletiva, na verdade, que é inerente a esse machismo estrutural, né, da sociedade ainda patriarcal. E aí eu fui em busca de outras histórias sobre esse tema, eu li livros, inclusive eu trombei com um livro chamado Regretting Motherhood, que saiu no Brasil sob o título Mães Arrependidas, que trata exatamente desse tema tabu, que é o arrependimento, né? Ela entrevistou, é uma socióloga israelense, que ela entrevistou 23 mulheres que dizem que se arrependeram de ser mães, e foi um livro muito controverso, gerou muitas discussões, porque é um tabu você pronunciar isso, você falar desse tema. As pessoas entendem mal, assim, acham que elas são mais mães e que não gostam de seus filhos. Na verdade, são mulheres que amam seus filhos, mas elas simplesmente detestam ser mães. E essa ambivalência, amar o filho, detestar ser mãe, é uma questão que eu achei que precisava ser discutida. E aí eu comecei a escrever outros contos com esse tema e viraram contos interligados, não como no Urubus, que são contos interligados pelos personagens ou por objetos, mas são contos aqui interligados por essa experiência comum de apagamento dessas mulheres. E esse primeiro conto, ele entrou no livro, só que agora com outro título, né? É o primeiro conto do livro, com o título No Dia em que Eu Morri. Ele chamava Lívia e o Vão, mas é o mesmo conto. Então, esse foi o impulso inicial desse conto. E aí eu tratei, nas outras histórias, de temas relacionados a essa rejeição ou essa dificuldade
com a maternidade e essa sensação de desaparecimento. Resumindo, é mais ou menos isso. Aliás, a Carla falou aí da União Brasileira de Escritores, ela participou do Textos Literários, né? Isso. Tá lá em formato de podcast também no Spotify, no YouTube. Vão lá ouvir também, que foi muito legal a participação dela lá. Quando a gente conversou sobre esse livro no programa anterior, você falou que ele tinha um projeto gráfico muito particular. E tem mesmo, muito diferente, interessante. Fala sobre ele. Então, é um livro, eu estou muito feliz com esse livro, porque a editora comprou a minha ideia, que era fazer um livro todo vermelho, né? A fonte do livro é vermelha, a letra, né, é vermelha. De início, eu achei que ela não ia topar, porque fica mais caro, obviamente, né, fazer um livro com cor. Mas a minha editora, a Carla Mello, ela comprou a ideia na hora, porque ela entendeu que isso faz parte de um projeto estético meu, né, que vai até no projeto gráfico, que é a ideia dessa fonte vermelha. A capa, eu achei que ficou linda, eles que me propuseram essa capa, e eu achei que é exatamente isso, né? Para quem ainda não viu, é uma romã com um buraco no meio, né? Da onde saem os caroços e aquele suco vermelho saindo da fruta, que eu acho que espelha bem essa questão da fragilidade do corpo e do corpo feminino, sobretudo, né? Que é um tema também no meu livro, né? O lugar do corpo enquanto lugar da vulnerabilidade, da fragilidade. Eu acho que o projeto gráfico está traduzindo isso de uma maneira bem, bem bonita. Você falou do vermelho, né? Aliás, a capa é muito interessante que a capa tem esse vermelho derramando, é quase como se derramasse no livro, né? E ficou tudo vermelho. E o vermelho, ele é um signo também em alguns contos, né? Sim. Tem um batom vermelho ali de uma personagem, tem o sangue, o conteúdo casa com essa estética, né? Elas são ruivas também, né? Não sei se você notou, mas muitas personagens são ruivas, né? Porque tem esse elemento que eu usei de ligação dos contos aqui, que eu não tinha usado no Urubus ainda, que é colocar determinadas características, até físicas mesmo, comuns em todas as personagens, de modo que elas vão cada vez mais se assemelhando umas às outras, até fisicamente, né? É o cabelo vermelho, é o batom, são as unhas vermelhas, o esporão de calcânio, que todo mundo meio que tem, né? Essa dificuldade de andar por causa desse esporão de calcânio. Então, são qualidades físicas que também ligam essas personagens e as histórias vão caindo um pouco para o onírico, né? Por causa desses elementos comuns, né? E isso, obviamente, é proposital e desconstruindo a narrativa mesmo do real, do realismo para o onírico. E esses elementos comuns, eles são parte desse projeto de desconstrução e reconstrução. Eu quero falar um pouco dessa estrutura do livro, que me deixou bastante impressionado, para ser sincero. E uma coisa que eu falo é que, sobre essa divisão, essa questão de gêneros, né, gêneros literários, né, eu nunca discuto muito, eu simplesmente aceito o que o autor diz, que o autor identifique sua cria. Então, se ele diz que é crônica, para mim é crônica, se diz que é conto, para mim é conto, como for. Mas eu tive uma certa dificuldade, eu tenho uma certa dificuldade de encarar o Todas Uma como um livro de contos, sabe? Porque é uma unidade tão grande que ele tem, que é quase como se fosse uma história só, Exato. Sendo muitas vezes recontada, com os personagens meio que se alternando. Eu fiquei pensando, a gente tem esse costume de comparar livros com filmes, né? Eu fiquei pensando como se ele fosse uma minissérie, assim, que está contando uma história e os atores vão meio que revezando os personagens, assim. Interessante. É uma estrutura muito diferente mesmo. Achei muito desafiadora. Tem personagens que vão estar ali, de alguma maneira, percorrendo o livro todo. Como que você chegou a essa estrutura? Assim, foi algo pensado de início ou você foi amarrando? Porque realmente eu acho que é o ponto que mais chama atenção assim, nesse livro. É interessante, porque você é o primeiro que, assim, fora os leitores críticos, né? A leitora crítica e o leitor, você é o primeiro que lê esse livro, assim. Que legal. Então, acho super legal ouvir a tua opinião. Quanto a essa questão de elas parecerem que são, no fim das contas, uma só,
É claro que é proposital e é exatamente parte desse projeto de que a experiência comum une a gente de tal maneira que, no fim, nós somos todas uma. Por isso o título também, né? Então, é uma história só. Você tem razão, na verdade, é uma história só, mas num sentido um pouco mais amplo, um pouco metafórico, de que nós somos pessoas diferentes, mas nós temos essa mesma experiência até atávica de opressão, de silenciamento e de apagamento, né? Então, agora, essa estrutura é um processo muito louco, porque pela primeira vez, eu normalmente escrevo muito intuitivamente, como eu já te falei da outra vez, mas esse livro foi realmente completamente intuitivo. Eu pensei assim, eu tinha o primeiro conto, tive essa ideia de sempre começar o conto seguinte com a frase final do conto anterior. Essa era a minha ideia. Então, eu pegava aquela frase final, escrevia ali e não sabia mais nada que eu ia escrever. Me deixei levar pelo ritmo e pela sonoridade dessa última frase. Então, foi uma coisa meio de sonho. Às vezes, eu me senti meio que num estado assim, parecia até que tinha fumado uma maconha, porque eu estava assim, meio high. E eu não fumo nada. Então, eu fui muito seguindo as imagens que iam surgindo na minha cabeça. E aí, assim, lá para o meio do conto, eu tinha uma ideia, mais ou menos, do que eu queria falar. Mas eu me deixei levar. Foi até um processo meio doloroso, porque eu ficava com medo de não saber o que ia surgir, né? Mas sempre vinham imagens. A linguagem me trazia imagens e a imagem me trazia linguagem. Era um círculo, assim, um movimento meio cíclico. Então, foi uma estrutura, ela foi nascendo, assim, a partir do meu fazer do livro. A única coisa certa era que eu queria realmente terminar um conto com uma frase e começar o próximo com a mesma frase. Isso era a única coisa que eu tinha fixado para mim. E também a questão dos gêneros que você falou, eu gosto muito de livros híbridos e de livros que misturam gêneros. O Urubus, tem gente que diz que é um romance fragmentado, porque também tem essa coisa das personagens reaparecerem, interagirem. Eu gosto de borrar assim, as fronteiras, os limites, né, dos gêneros, que não é nada novo. Na verdade, a gente está fazendo isso aí desde Joyce, né, há 100 anos já. Mas, como a literatura de entretenimento, que é a literatura que mais pesa, que as pessoas mais leem, as pessoas sempre ficam um pouco surpresas, mas, na verdade, isso está sendo feito já há algum tempo, essa quebra de gêneros. Eu, inclusive, li outro dia a última entrevista do Saramago, e ele falando, o romance, ele se abriu para outros gêneros, ele se abriu para o ensaio, ele se abriu para a filosofia, ele se abriu para a poesia, ele não é mais só aquela prosa com começo, meio e fim, mudou tudo. Tanto é que tem uma parte do meu livro que ele é em prosa e em verso, né? Toda a parte do meio, da Sueli e da Irínia, ela é em versos, livres, mas em versos, que é uma questão que está me interessando também bastante, essa prosa em versos, essa mistura de gêneros. Acho que quando a gente pensa em contos, talvez a gente pense mais nos contos independentes, em que você pode ler em qualquer ordem, e eu acho que aqui não, aqui essa unidade realmente pede a leitura sequencial, e a gente tem aquela coisa do conflito único, clímax, não sei o quê, isso está muito mais pulverizado pelo livro todo, né? É verdade. Então, pode ser um livro de contos, mas eu vou defender que não. Mas o que seria, então, né? O que seria? Pois é, boa pergunta. É difícil de definir. É difícil de definir. Eu vou definir como livro. Pronto. Isso, ótimo. Apenas um livro. E aí você falou dessa aproximação com sonhos, né, essa coisa onírica. E o livro, ele se aproxima... Na verdade, se aproxima não. Acho que em alguns momentos ele até abraça mesmo. Um realismo mágico, né? Alguns pontos você sai daquela narrativa mais realista e a gente entra num outro território, que pode ser esse território de sonhos e de símbolos. Eu queria que você me falasse como que você decidiu embarcar por isso, como que isso surgiu também. Eu não gosto muito de falar que é um livro que descamba para o realismo mágico, porque eu não conheço o realismo mágico em profundidade, tá? Mas, na verdade, pelo que eu li
pelo que eu ouço. É claro que tem elementos de realismo mágico ali, e eu queria, fazia um tempo que eu queria, eu anoto todos os meus sonhos, não todos, mas regularmente eu procuro anotar, né? Então, o sonho é um elemento que me interessa muito há muito tempo, até porque ele tem uma linguagem bem mais livre, né? No sonho você pode se permitir narrativas que você não vai se permitir na realidade. Foi desse meu interesse com o sonho e também com a simbologia dos sonhos que eu resolvi entrar um pouco por isso e me permitir um pouco misturar esse realismo com esse elemento onírico, de realismo mágico, como quer que se chame isso, mas é uma coisa que partiu um pouco da minha necessidade de ser um pouco mais livre na ficção, de não ficar muito presa à verossimilhança ou à realidade, até porque a realidade não é verossímil, né? Eu queria me permitir ir a fundo nisso, e sem ter aquela coisa, aquele fantasminha, assim, que fica atrás da gente, não, mas isso não é verossímil, as pessoas não vão acreditar. E aí eu pensei, a única maneira de fugir dessa imposição da realidade é ir fundo mesmo na coisa do onírico. E aí eu experimentei. Agora, também não sei se deu certo, né? Vamos ver o que as leitoras e os leitores vão dizer. Eu acho que deu. E trazendo ainda para isso, o livro ele também tem um diálogo com personagens mitológicos, literalmente, né, da mitologia grega. Como foi trazer isso para dentro do livro também? Isso é uma coisa que eu, na verdade, gosto muito de fazer e estou fazendo cada vez mais, assim, no livro que eu estou escrevendo agora, eu faço isso mais profundamente, de forma mais aberta até. Essa minha relação com a mitologia grega vem da minha época de atriz, né? No teatro, a gente acaba lidando com isso de alguma forma, e eu trabalhei com textos, muito frequentemente com textos da antiguidade, textos gregos, e isso acaba ficando aí, povoando o meu imaginário, então isso acaba entrando de uma certa forma. E, por exemplo, a figura da Erínia, né, como transportadora ou como representante da culpa, né, de uma culpa atávica, eu acho uma figura muito interessante, das Eríneas, para ser mais exata. E isso, elas são também, se você vai ver as bruxas no Shakespeare, elas são também umas formas de Eríneas. Então, é essa culpa personificada, né, que na forma de um personagem que vem visitar a outra personagem, e esse diálogo só é possível quando você coloca isso, né, personifica de alguma forma. Essa lida com a mitologia vem mesmo, acho que do teatro, da minha época de atriz e diretora. E já que você está falando do teatro, outra coisa que me chamou a atenção é que outras artes, elas invadem o livro, digamos assim. Você tem o cinema sendo muito citado também, principalmente o Buñuel. Tem a música, que entra também com muita força num dos contos, inclusive quase que ditando o ritmo mesmo do conto, né? Do piano. De onde veio essa ideia e como é trazer essas outras artes para dentro da literatura? Olha, a coisa com cinema tem muito a ver com esse filme aí do Buñuel, né, que é A Belle de Jour, que é um filme que marcou muito a minha geração. Eu acho que as gerações mais novas agora nunca viram esse filme, não sei, mas marcou muito a minha geração. E é um filme que trata exatamente dessas fantasias das mulheres, né, burguesas, sobretudo. E esse filme eu vi várias vezes e ele sempre ficou na minha cabeça. Então, a questão do cinema entrou muito por causa desse filme em particular. Eu não sou assim uma cinéfila que vá ao cinema toda semana, nada disso, mas esse filme sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre gostei muito dele. E eu encontrei um site de cinéfilas que discute esse filme. Inclusive, tem partes no conto que eu tirei realmente desse fórum. Eu gosto muito dessa mistura de linguagens, né? Então, de gêneros também. Então, eu achei super propício colocar esse filme. Eu sempre quis escrever uma versão minha da Belle de Jour. E esse conto ficou meio que sendo isso. Agora, a música para mim é, sobretudo, bar, né? As fugas do bar. Isso me acompanha também há muito tempo. Isso
tem uma influência muito grande da minha escrita também. No começo, quando eu comecei a escrever, eu ficava ouvindo Bach. E essa sobreposição de camadas narrativas é exatamente o que ele faz nas fugas, né? São várias vozes que vão se sobrepondo e que vão uma passando para a outra e colidindo com a outra. E essa ideia de polifonia, isso para mim me interessa muito na literatura. Por isso que eu usei esse exemplo da fuga do Bach também e do piano. Eu não sou pianista, não toco nenhum instrumento, mas isso sempre me acompanhou. Como ideia, né? A questão da ideia da polifonia, mais do que a música em si. Falando mais a parte temática mesmo, você falou, já tinha falado lá no programa anterior também, sobre a maternidade, né? Essa questão de apagamento e tudo mais. Tem até uma imagem muito forte no livro do bebê que devora a mãe, assim, né? Isso. Então, como foi pensado? O que é que você mais quer falar assim, sobre essa questão da maternidade? Sim, um outro ponto que eu achei interessante também nessa temática e nas minhas pesquisas foi constatar essa questão, né, do apagamento e de depois que a mulher volta para o dia a dia de alguma forma, que ela até consegue voltar, mas é como se ela não fosse mais ela inteira. Ela é sempre só uma parte dela que vai para o trabalho, é uma parte dela que está existindo, porque a outra parte, ser mãe, é sempre ser mãe, e ela carrega com ela. Então, quando ela está no trabalho, uma parte dela é a empregada da firma tal, ou é a escritora, ou o que seja. A gente é sempre vista não mais como uma escritora ou como uma médica, mas é médica e mãe, é escritora e mãe. Então, a coisa de ser mãe tem um peso muito forte, né? Essa fragmentação da personalidade da pessoa, que ela não é mais só aquela coisa principal que era na vida dela, por exemplo, a profissão, aquilo passa a ser só um pedaço. O outro pedaço, e que normalmente é quase sendo o mais forte, é a questão da maternidade. Então, essa questão do ser fragmentado, que é uma coisa que as próprias mulheres internalizam de tal forma que elas mesmas se acham assim. E é isso que eu achei interessante também na pesquisa da israelense, da Orna Donat, que ela fala desse processo de internalização por parte das mulheres. Elas se acreditam mesmo como, em grande parte, sendo mãe. E o resto é o que elas fazem assim quando ela tem tempo. Mas a função principal delas é ser mãe. E isso é um ponto também que eu achei muito interessante. Outra coisa nessa temática que eu acho interessante, e que essa israelense também chama atenção para isso, é a questão do desejo institucional. É a questão da pergunta: por que uma mulher resolve ser mãe? Que desejo é esse? E ela fala do desejo institucional, que é um desejo forjado no ambiente social e cultural, pelo ambiente cultural e social. Ou seja, não é um desejo que é natural e biológico, como a gente sempre pensa. O biológico está aí, mas é só uma predisposição. Na verdade, ele é muito forjado também pelo entorno, pelo social, que a gente cresce ouvindo, que a gente só é completa quando é mãe. Esse é um ponto que também me ocupei bastante com ele, pensei muito sobre isso, e que eu constatei que é o contrário, a gente não é completa quando é mãe, a gente é despedaçada quando é mãe, porque fica um monte de pedaço, vai um pedaço para lá, o outro pedaço fica em casa. Essas ambivalências, elas também fazem parte dessa temática, e talvez por isso também, intuitivamente, essa estrutura toda, assim, fragmentada, tentando se ligar de alguma forma, entendeu? Acho que são os pedaços da mesma mulher tentando se unir numa narrativa só. Acho que é um pouco isso, assim. Sim. Agora, eu acho que quem está ouvindo pode pensar que, assim, é um livro anti-maternidade, uma coisa assim, né? Pois é. Que não é o caso. Inclusive, também traz um dilema interessante, que tem uma personagem que decide não querer casar, não querer ser mãe, não querer seguir esse caminho, mas aí você traz esse dilema, né? Que se você não segue esse caminho também, você vai seguir um caminho muito solitário, né? Então, você quis trazer esse dilema? Qual a sua reflexão sobre ele? Eu acho que é uma reflexão ou uma coisa
É um momento com o qual todas as mulheres se deparam, né? As mulheres que decidem não ser mães, né? Aí vem aquele dedo em rixa, assim, ó, mas você vai ficar sozinha quando você ficar velha, ninguém vai cuidar de você. Como se os filhos fossem cuidar da gente, né? Não vão mesmo, assim, a maioria não cuida. Mas isso é uma coisa presente aí, tanto para as mães, para as mulheres que decidem não ser mães, como para as mulheres que decidem ser mães. É um discurso que está aí na nossa sociedade, né? Que você sempre paga um preço pelas suas decisões, né? E o preço pela decisão de não ser mãe, ou até mesmo de não ser esposa, de não ter um relacionamento, seja com homem ou com mulher, mas a decisão de viver sozinha, aí as pessoas vêm com aquela culpa, com aquele dedo em risco. Você vai pagar um preço por isso. Mas a gente paga um preço por tudo, né? As pessoas que se casam pagam um preço pelo casamento. Então, eu acho essas posturas um tanto moralistas, assim. Eu acho que não é muito por aí, mas é uma coisa que pesa sobre a gente. A gente sempre fica com aquilo na cabeça. Mesmo quando a gente vive contra isso, é um fantasminha que fica ali voando, né, e azucrinando a gente, que tem que pagar um preço, que vai ficar sozinha, e agora, como vai ser? Então, todos esses elementos que atuam como eríneas mesmo, como fantasminhas da culpa, eles me interessam como personagens e como funções sociais mesmo. E eu, como não sou nenhuma cientista, eu tento colocar isso em forma de prosa, né? De ficção, e aí as pessoas vão elucubrando e continuam o discurso na cabeça delas, né? Além da maternidade, você trabalha também em outros aspectos desse universo feminino, e um deles também é o sexual. Inclusive, tem talvez a cena de sexo menos erótica que eu vi na vida nesse livro, que ela tá ali, mas ela tá com a cabeça em outro lugar, pensando em outras coisas, né? E muitas vezes as personagens, que são meio que todas uma, elas falam desse distanciamento um pouco ali do homem, né? Veio um homem com uma figura algo estranha, até fisicamente um pouco estranha às vezes, um pouco distante. Mais uma vez, né? Qual a reflexão sobre isso, sobre essa questão sexual, do desejo ou do não desejo, enfim. Eu não tenho nada contra homens, né? Muito, muito pelo contrário. Mas é uma outra coisa que eu observei, assim, eu observo nas relações das minhas amigas e mesmo em experiências pessoais, a questão da sexualidade, bom, todo mundo sabe que isso meio que, se você não lutar muito contra isso, é uma coisa que vai morrer num casamento. Sobretudo quando você tem filhos, aí a pessoa está com o dia, está tão ocupada em manter um dia a dia mais ou menos legal para a criança, que outras questões vão adormecendo, né? Vão morrendo. E a questão da sexualidade, enfim, não é segredo para ninguém que isso acontece e que é preciso uma força de vontade muito grande para manter isso vivo de alguma forma, né? Quando se trata da mulher, ainda vem toda essa pressão social, né, de que a mulher, além de ser mãe, além de ser uma boa profissional, além de fazer sucesso, ela ainda tem que ser bonita, de preferência magra, dentro de um padrão, né, que é quase absurdo, porque a maioria das mulheres não podem ser viver de acordo com esse padrão. Então, essa questão da sexualidade são coisas que eu também ouvi das minhas amigas, que eu mesma vivi, esse adormecimento, essa coisa de, sobretudo quando tem criança no meio, né? Que aí é muita ralação no dia a dia, e aí as pessoas literalmente perdem o tesão, porque você precisa de uma certa tempo de calma, de tranquilidade, até para pensar em você, no seu desejo e tal. Agora, é claro que essa cena aí é um pouco exagerada, né? Mas a literatura está aí para isso. Sim, sim. Concordo. É. Já que você tocou na questão da aparência, as roupas e maquiagens também vão aparecendo ali. Inclusive, de uma maneira meio simbólica, com a personagem em particular que usa um batom rosa, e como isso se manifesta ali.
E aí também você faz descrições, né? Que inclusive eu tive que ir para o Google, porque eu não entendo nada disso, o que é uma saia plissada, o que é sapato carpim, sei lá. Mas é outra coisa que vai aparecendo, e nesse momento das mulheres de troca ali, que elas estão conversando, também tem a troca das roupas entre elas, e, né? Então as roupas elas estão aparecendo e estão também, né, passando ali pelo livro. Isso foi algo pensado assim? Sim, porque a roupa, né, é uma coisa. Claro que para os homens também existe uma certa pressão de você estar talvez bem vestido e tal, mas não se compara com a pressão que as mulheres sofrem, né? É uma coisa mesmo de até tempo. Eu acho que existem estudos de que as mulheres precisam de mais tempo, porque tem maquiagem, tem unha, tem cabelo, enfim, tem um monte de coisa que você tem que se preocupar, e roupa. Então, essa questão da roupa, mais como também uma imposição social que foi internalizada, né? Todo mundo quer ter uma roupa legal, quer parecer bonita, mas até que ponto isso também é um desejo ou é uma coisa imposta? Eu estou questionando sempre essa questão do desejo ou do desejo institucionalizado, né? Até que ponto eu quero realmente uma coisa ou eu penso que quero porque eu aprendi a querer uma coisa forjada pela sociedade. Então, essa questão da roupa e do batom, não sei se você se lembra, mas não faz muito tempo teve um escândalo aí de um político, não sei se foi no Brasil, em onde foi, de um político que veio falar mal da outra política porque apareceu com um batom muito vermelho na boca no Congresso. Absurdo. Aí todo mundo fez meme, não sei o quê, mas a mulher não tem nem o direito de usar um batom vermelho para ir no Congresso, porque aí já vem aquela ideia de é puta, não sei o quê. No imaginário coletivo é isso. Eu acho que essa história do batom estava na época que eu estava escrevendo o livro, e aí me influenciou um pouco a escrever aquela história com batom pink, né? Que é aquela coisa que não cabe. Essa é uma coisa leve, né? Um rosinha até pode, mas aí pink já sai de todo o contexto. Aliás, você está aí falando que não tem nada contra homens e tal, né? Não. Eu fico pensando assim, não que isso seja uma preocupação para você enquanto está escrevendo, né? Mas agora, com o livro indo para o mundo, você chega a pensar assim, não com medo, mas sei lá, com curiosidade, qual vai ser a reação dos teus leitores, homens, ao livro, assim? Se você acha que pode ter alguma reação negativa, ou se vai ser um objeto de reflexão, como você espera essa recepção? Olha, pode até ser que tenha reações negativas, mas pode ser que tenha reações negativas de mulheres também, né? Porque a questão da maternidade, esse livro que eu te falei da Orna Donat, dessa israelense, ela levou uma tempestade de mulheres iradas com ela, porque ela tocou nesse tema. Porque é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que é uma coisa que a gente internalizou de tal maneira que a gente acredita que nós somos as melhores pessoas para os filhos, as mães são as pessoas boas para a criança, os pais não. Então a gente internaliza esses clichês. Então pode ser que tenha reações negativas de mulheres. É engraçado você falar isso, porque quando eu fiz a semana passada, eu acho, eu fiz uma chamada no Facebook com a capa do livro por causa da pré-venda, né? Foi até a editora que fez, eu encaminhei, assim, eu compartilhei. E eu recebi muitos comentários de mulheres, assim, positivos, graças aos deuses, mas eram poucos homens que falaram, hey, bonita capa, sei lá, qualquer coisa. Eram muitas mulheres comentando isso, esse tema é importante, essa capa é linda, não sei o quê. Até o meu namorado falou, engraçado, porque quase só tem mulher reagindo ao seu livro, né? Falei, mas é um espelho mesmo da sociedade, né? Essas temáticas, os homens não se sentem responsáveis, é como a questão também do aborto. Quem vai para a rua são as mulheres, são poucos homens que vão, porque eles acham que isso não é um tema que os afeta, quando, na verdade, eu acho que afeta todos nós, né? Essas questões da sociedade patriarcal, do machismo, do aborto, da maternidade, são temas que nos diz respeito a todos nós, né? Mas
vamos ver, se tiver relação negativa, também tá bom. Eu quero é que tenha reação e que gere discussões, porque eu acho que isso que é importante. Sim. Por acaso, eu vi ontem a Aline Bay falando no Instagram sobre isso, que alguns leitores falam para ela que tem dificuldade de se relacionar ou de se sentir representado, enfim, para as protagonistas mulheres dela, né? Enquanto que as mulheres sempre se relacionaram com protagonistas homens e não tem tanta essa dificuldade, tem muito menos essa barreira, elas conseguem entrar na pele daquele protagonista e vivenciar aquela história. E os homens têm essa barreira, né? É verdade, uma reflexão interessante essa. Porque será, né? Acho que os homens talvez sejam a educação dos meninos é muito eles só se identificam com o que é coisa de menino, né? E a educação da menina é um pouco mais aberta, ou ela aprende a se adaptar e se ajustar em muitas situações, né? É uma reflexão bem interessante isso. Eu acho que o protagonista médio que está na cabeça das pessoas é um homem branco, hétero, entre 30 e 40 anos. É o personagem base, assim. É verdade, é verdade. Qualquer coisa que fuja disso, as pessoas já têm alguma dificuldade, às vezes, né? Mas, voltando aqui para o livro, uma coisa que tu falou na outra entrevista é que você tinha exorcizado o que precisava ali do Rio de Janeiro e que esse livro, inclusive, Todas Uma, não tem um lugar definido. Uhum. O nome dos personagens são portugueses, a gente supõe que seja no Brasil, em algum lugar aqui, mas não diz o que é, e não só não diz, como não tem nenhuma referência forte, assim, para você se localizar. Ah, parece tal lugar. Não, assim, é tudo muito interno, né? Foi uma tentativa de, assim, universalizar essa história, essas mulheres. Olha, se foi inconsciente, porque, na verdade, eu não pensei nisso, mas pode ser que eu esteja realmente já me despedindo um pouco desse cenário muito, muito brasileiro, ou mais especificamente muito carioca, né? Que foi o cenário dos meus outros livros. Inclusive, tem coisas nesse livro, né? Aquele conto com a Belle de Jour, né? Que tem esquilos e tal. Isso é uma coisa que eu não sei, no Rio eu nunca vi, por exemplo. Eu vejo muito esquilo aqui, em Berlim, ou nos Estados Unidos, quando eu fui, tinha muito esquilo. Então, tem bichos e elementos de outras culturas, mas que também não vão aparecer assim muito fortemente. Eu acho que eu estou querendo mesmo ir mais para uma coisa, para um ambiente mais neutro, em termos físicos de cenário, né? Se bem que, bom, o livro que eu estou escrevendo agora, ele se passa em Berlim. É um livro sobre Berlim, mas aí é outra história. Quando eu vi esses esquilos, a primeira coisa que eu pensei, a Alemanha está invadindo aqui a Mas, na verdade, esses esquilos são americanos, porque essa história eu escrevi quando eu estava numa residência literária em Nova York. Olha só. E na minha frente da minha janela, eu estava num lugar, não era na cidade, não, era um pouco afastado, e tinha um bosque realmente na frente, e todo dia de manhã aqueles esquilinhos vinham, e eles não tinham medo, não, já estão acostumados com o ser humano, eles vinham, ficavam pulando ali na frente da minha janela. Então, esses esquilos são aqueles esquilos, na verdade. Aliás, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando em off, eu citei a Yvonne Miller, né, a nossa alemã brasileira. Ela escreveu um livro que chama Crônicas da Mata, tá aí para ser publicado. Ah, legal. E aí ela fala que a esposa e a enteada delas ficaram malucas, assim, vendo um bicho, falando, olha que bicho diferente, que bicho... Né? E ela foi lá correndo, cadê esse bicho, cadê? E elas ali na árvore, ela, onde? E ela não conseguia ver esse bicho diferente, até que ela perguntou, pô, ali mas onde? Eu só tô vendo um esquilo. Aí elas, é um esquilo? Foi esse choque cultural. Porque para ela esquilo é a coisa mais comum do mundo, sim, né? Aí na Alemanha. E aqui Não tem muito esquilo no Brasil, né? Eu acho que eu nunca vi. Não. Então, é sempre engraçado essas histórias. Mas então, voltando aqui para a questão da estrutura do livro, ele é separado por partes, né? E aí até essa é mais uma das razões
pelo que eu falo, que não dá para ler em qualquer ordem, né? Porque essas partes, elas fazem um sentido de estarem daquela forma e elas vão crescendo até no fim fechar uma ideia. Exato. Você já falou que a sua escrita foi intuitiva, né? Mas você pensou nas 4 partes antes? Você escreveu tudo e depois separou? Surgiu durante? Como foi isso? Eu acho que surgiu durante, entendeu? Surgiu durante porque eu tinha feito essa primeira parte, né? Que os contos sempre começam com a última frase do anterior, e aí eu fiz essa primeira parte, e aí eu dei para uma pessoa fazer a leitura crítica. Eu só tinha essa primeira parte. E aí ela falou, entre outras coisas, a gente teve uma discussão bem legal, e ela falou: eu entendo essa ligação das mulheres como sendo todas uma, e é super legal essa ideia, mas eu acho que a Sueli, que é a figura da empregada doméstica, que reaparece em vários contos, a Sueli, ela tem uma coisa própria, e eu acho que ela precisaria de uma coisa separada. E aí eu fiquei pensando nisso que ela falou e concordei com ela. Eu achei que a Sueli é outra história. Ela é um pouco como todas nós, mas ela é diferente até por causa do background dela social, entende? Então, eu quis dar um destaque para a Sueli, mostrar essa nuance um pouco própria da Sueli. E aí, de rebarba, veio a Erinha. Não sei por quê, foi uma coisa intuitiva. Ela veio por trás da Sueli assim e ficou colada nela. E aí eu tive que escrever ela também. Pois é, a Erinha, ela funciona dentro dessa lógica até, né, meio onírica, meio que como uma entidade, assim. É. Mas, de certa forma, a Sueli também. Uhum. Fiquei pensando nisso. A Sueli, ela aparece, reaparece, e como você disse, ela se destaca ali, porque ela, né, tem uma história diferente, está numa classe social diferente, e de certa forma ela é meio que poupada também Uhum. de um destino pior, mas ela representa essa mulher que ela é invisível já por si só, né? Existe a invisibilidade feminina em geral, mas ela é particularmente invisível Uhum. pela condição social dela, e ela tá ali vagando e observando todos os acontecimentos, né? Exato. Surgiu também de cara essa coisa de destacar essa mulher que é de outra classe, de como ela vai circundar pelas histórias, assim. Interessante esse ponto que você destacou, né, da invisibilidade dela, né? Porque foi uma coisa que a Luciana tinha também, a gente tinha discutido quando a gente falou de dar um destaque para a Sueli. E aí, ao escrever, eu vi que, por ela ser invisível, ela era vidente, porque a Sueli é uma vidente. Né? Ela pode ver mais, porque ela está invisível. E isso eu achei que dá uma dignidade para ela, assim, e um privilégio também. Dentro da coisa desprivilegiada dela, ela tem esse privilégio de poder ver mais do que as outras mulheres. E isso foi uma coisa que foi nascendo ao estruturar a Sueli mesmo, né? A pensar por que ela é diferente, né? O que protege ela e o que expõe ela. Então, eu quis dar um destaque a ela e dar uma dignidade a ela, que ela já estava tendo, na verdade. Só que só aparece mesmo nessa parte em que ela está sozinha. E a questão da vidência dela, que veio assim ao fazer. Que eu vou até pensar mais sobre isso. E a Erinha? Porque a Erinha, ela aparece também com essa entidade e ela, de início, ela aparece numa posição, em tese, muito desfavorecida, mas ela também é mãe e ela parece carregar ali, ser meio que o destino, né? Uhum. É uma personagem muito intrigante, assim. Eu fiquei relendo algumas partes dela, tentando entender o que ela poderia significar, o que ela poderia ser nessa história. Fala um pouco da Irine, assim, sem entregar muito. Pois é, porque você sabe que eu não gosto de explicar, né? Sim, sim, sim. Mas a Erínia, na mitologia grega, as Eríneas são as personificações da culpa, né? Basicamente, né? São os nossos fantasmas, na verdade. Então, nesse sentido, é óbvio que ela é uma entidade, mas ela está em forma de uma pessoa ali.
porque eu preciso que ela tenha essa forma para que as personagens possam conversar com ela realmente, né? Ela é uma personagem muito onírica mesmo, assim, ela me veio muito intuitivamente, eu fui desenvolvendo só com essa ideia da culpa, né? A culpa que acompanha a mim como mãe, e quase como todas as mães, toda mãe sofre de culpa, não importa que você seja uma ótima mãe, você sempre sente culpa, você acha que alguma coisa que dê errado é culpa sua, você fez errado. Então, essa culpa, né, ancestral das mulheres, eu acho que é isso que eu quis colocar na figura da Erínia. Agora, muita coisa meio que se misturou ali no processo de escrita, e aí quem vai ter que interpretar isso é a leitora, é o leitor, e eu sou aberta assim para muitas interpretações, né? Tem uma coisa da Susan Sontag, que é uma pensadora alemã, americana, que escreveu um livro chamado Against Interpretation, que é contra interpretação, que ela fala, ela pleiteia por uma interpretação mais associativa, mais emocional. Ela é contra a interpretação num sentido mais convencional de você taxar uma coisa, um significado para uma imagem, para um livro, etc. Ela acha que a interpretação é um processo muito maior que vai por muitos canais, né? Pela emoção, pela intuição, pelas associações, e é por isso que cada um vai ver uma coisa num quadro diferente, mesmo vendo em primeiro momento a mesma coisa. E eu acho que essas histórias assim mais oníricas, elas estão aí mesmo para dar espaço para muitas interpretações diferentes. Até eu mesma, enquanto escritora, eu acho que eu vou descobrir, cada vez que eu me confrontar com esse texto, eu vou descobrir outras coisas nele. Ele vai dialogar comigo e aí ele vai me dizer uma coisa que ele não tinha me dito antes, entendeu? Sim. Um outro ponto que eu quero falar, tem um conto seu que foi refeito aqui, né? Que ele era um conto, aquele do Socorro, né? Que aqui ele aparece de uma outra forma, com outra estrutura, né? Também em versos. Uhum. E ele é uma lista de tarefas, mas é engraçado porque a lista de tarefas envolve coisas que não deveriam ser tarefas, em tese, né? Em tese deveria ser a vida normal. Fala um pouco desse conto, de como foi reestruturar e encaixar aqui. Sim. Na verdade, Bruno, esse conto nasceu nessa forma aí, que ele está aí no livro, né? Como uma lista mesmo. Só que eu não sabia que era uma lista. Eu fiz esse conto assim, nessa forma. Aí depois eu quis dar aquela outra forma para ele, aquela forma de corrida mesmo, de prosa corrida, que a gente conhece, que é comum. E eu participei com esse conto em forma corrida do prêmio Off Flip e ganhei lá até o 5º lugar e tal. Mas aí, porque na minha cabeça, na verdade, esse conto não era um conto, é um poema. Para mim, aquilo era um poema. E aí, eu tinha mandado até para o prêmio esse conto, mas para a categoria poema. E assim, em prosa corrida, mas em prosa corrida. Olha a loucura na minha cabeça. Era prosa corrida, mas era poema para mim. Aí eu mandei, aí veio um e-mail dos júris lá, dos jurados, nós nos interessamos, mas isso aqui não é um poema, é um conto. Eu falei, como assim? Como vocês estabelecem o que é? Mas, enfim, se para vocês é um conto, então deixa na categoria conto. Para mim, tá bom. Aí foi para a categoria conto e até ganhou lá aquele 5º lugar lá e tal. Mas, para mim, isso era um poema. Então, eu voltei com ele para aquela forma de lista. E aí, conversando com o meu tradutor para o inglês, o Elton Uliana, que ele traduziu esse conto para o inglês, ele falou, Carla, mas parece uma lista isso aqui. Aí eu pensei, gente, isso é uma lista, você tem razão, é uma lista. E aí que veio a história da lista. Foi uma coisa que se desenvolveu com a análise do meu próprio texto. E eu achei que seria uma lista super interessante de deixar no bolso da Rosa. E aí eu botei a lista no bolso dela. São coisas que vão vindo assim, né? Com a leitura e com a reflexão do trabalho. É muito legal, a gente estava falando sobre... Eu falei lá sobre gênero no começo, né? Que se é conto, que não é, tá? E esse texto foi conto, foi poema, foi lista, ele pode ser várias coisas, né? Aliás, tu falou que
está se interessando bastante por esse hibridismo também entre prosa e poesia, né? Isso, é. Você tem trabalhado nisso? Sim, eu estou escrevendo um livro, esse meu novo livro, né, sobre que se passa em Berlim. Ele é todo até agora, né? Eu tenho 1/3 do livro pronto, ele é em versos. Ele é um romance em versos livres, né? E tem outras pessoas que trabalham com isso. A minha inspiração é a Anne Carson, que é uma escritora canadense, que escreveu um livro inteiro, assim, que inclusive tem no Brasil, que chama Autobiografia de Vermelho, eu acho, que Vermelho é o personagem. E tem a própria Aline Bay, que você falou, né? Ela escreve assim também. Então, é uma forma que tem me interessado bastante. Por quê? Porque é uma forma bastante condensada. E eu gosto desse princípio de condensar, de ter uma escrita bastante condensada, porque ela deixa bastante espaço para a leitora, para o leitor. Fica muita coisa em aberto. Enquanto a prosa corrida, você tenta fazer uma imagem o mais perfeita possível da sua situação, dos personagens, aqui você vai dar algumas deixas, e o resto tem que ser preenchido com a imaginação da leitora e do leitor. E é isso que está me interessando no momento, essa coisa quase poesia, né, ali entre uma coisa e outra, bem condensada, bem poética mesmo. E você pode adiantar mais alguma coisa desse livro, além de se passar em Berlim e do formato? Esse livro vai ser em alemão, né? Eu estou escrevendo em alemão, e é o meu primeiro livro em alemão. É um livro, para resumir assim, em 2 frases ou em uma, é um livro sobre conflitos externos e internos. Nós temos 2 personagens que vivem durante a Segunda Guerra Mundial e 3 personagens que estão vivendo hoje. E essas 2 camadas de tempo se intercalam o tempo todo e até se encontram. Tem esse elemento onírico no meu livro, que as personagens se encontram apesar de estarem em tempos completamente diferentes. É o que eu posso adiantar no momento. Agora, também não sei se vai ficar pronto, se vai dar certo, é sempre um risco, né? Você sabe que escrever é sempre um risco. Carla, muito obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço pela leitura, por ter enviado o livro, por ter tirado um tempo para conversar aqui com a gente. E fala para as pessoas como encontram teu livro, como te encontram. Tá certo. O meu livro já pode ser comprado, está em pré-venda, né, pelo site da Confraria do Vento. O lançamento vai ser presencial durante a Flip, no dia 25 de novembro, na Biblioteca Municipal de Paraty. Eu vou estar lá, eu vou fazer uma mesa com o Lucas Verzola, que também escreveu A Orelha do Livro, e que é um escritor que eu admiro muito e amigo também. O livro vai ser lançado lá na Flip, pode já ser comprado e também pode ser comprado depois do lançamento, também no site da editora. E eu quero deixar minha recomendação do livro para as pessoas. Eu gostei do livro. Se puderem comprar na pré-venda, é sempre importante também. E que os homens também se interessem. Acho muito relevante que a gente leia mulheres, que a gente procure entender essa perspectiva, que pare com essa resistência. E é isso. Muito obrigado, Carla, e até a próxima. Muito obrigada, Bruno. Um prazer enorme estar aqui conversando com você. Obrigado.